Hola, hola muchachos, buenos días niños, ¿cómo están? ¿Bien? Sean bienvenidos en más una clase de español. Aquí es Delane, la maestra de espanhol, sim? Vale, adelante. Então, pessoal, na semana passada, nós começamos a estudar o nosso capítulo 1 do nosso material didático com o título El Alfabeto, não é verdade? Então, esse é um tema muito recorrente, importantíssimo no estudo da nossa língua espanhola, porque nós precisamos conhecer o alfabeto para a formação das palavras em espanhol, tá certo? Eu já dei uma explicada na semana passada, pedi que vocês fizessem um exercício bem simples, eu nem trouxe a correção porque ele é muito simples e básico, né? Logo na página inicial, ele traz aí a nossa imagem do alfabeto, e eu expliquei, perdão, eu expliquei na aula passada que o alfabeto da língua espanhola é praticamente o mesmo da língua portuguesa. Com diferença de que, no alfabeto espanhol, nós temos a presença dos dígrafos, é o caso do L doble, do CH, que é o CH, do Che, né? CH. E nós temos também a questão da mudança do nome das letras, em alguns casos, são diferentes da língua portuguesa. Mas, estudiando, nós vamos aprender como se diz cada letra em espanhol, del alfabeto em espanhol, não? Muito bem, vamos adelante. Então, aí nós temos o alfabeto, como eu já coloquei, na página. Na escuta do CD da página 9, você já tem aí a representação do alfabeto, o nome das letras em espanhol, que é basicamente o mesmo na língua portuguesa, mas nós temos aí a diferença, né? Em algumas palavras. No caso da palavra do G e do J, ele tem som de RR, né? E aí a gente pronuncia assim. Então, vamos relembrar? Vocês escutaram o CD? Sim? Muito bem. Vamos recordar, sim? Yo voy hablando y usted va repitiendo en casa, ¿sí? Yo escucha y repite, igual en CD. El abecedário. Antes da gente começar, eu queria só explicar também novamente uma coisinha. As letras do alfabeto, elas são femininas. Então, é o contrário do português. Em português, eu digo assim, o A, o B, o C. Elas são masculinas. Em espanhol, elas são femininas. Eu uso o artículo lá, em espanhol. Lá A, lá B, lá C, porque são letras e elas são da classe femininas do substantivo, tá bom? Então, em espanhol vai ficar lá A, lá B, lá C, lá Che. Olha o dígrafo aqui, Che, CH, né? O nome do dígrafozinho da união é Che. Lá Che, lá D, lá E, lá F, lá Re, lá H. H em espanhol é H. La I, la J, la K, la L, la L, o L doble, L, tá? Ela tem o som de LH. L, M, N, N. Olha que o N, ele faz parte do alfabeto espanhol. Tem gente que diz assim, ó, o N com acento. Não é acento. Ela é uma letra do alfabeto espanhol. Lá, N, com som de NH. N, sim? Lá, O, lá, P, lá, Q, lá, R, lá, S, lá, T. Lá, U, B, e la W, que é o W, W, la X, la Y, é o Y do espanhol, Y, e la Z, muito bem. É importante porque a gente aprendeu o nome das palavras. Em português, na linguagem geral, nós temos uma atividade chamada soletrar, né? Você sabe, a gente está aprendendo a soletrar as palavras. Quando a gente está soletrando uma palavra, a gente tem que falar a letra por letra, né? E aí você vai ter que falar o nome da letra em espanhol. Então, hay que aprender. Escuchar, hablar e ler, sim? Hay que aprender aí no extra abecedário. Perdão.
Lá na aula passada, eu também expliquei e trouxe algumas palavras. Eu trouxe aqui a formação de algumas palavras específicas quando tem uma certa mudança, principalmente no som, em el sonido em espanhol, né? Eu já expliquei na aula passada algumas dessas palavras. Você vai fazer uma atividade hoje, né, no seu livrinho, a respeito das palavras, observando as letras do alfabeto. Nós temos aqui la re, palavras com la re, palavras com G em espanhol. Então, gente, o que acontece com o G em espanhol? Quando ele vem diante de E e de I, da vogal E, da vogal I, ele muda o som para RR. Por isso que o nome da letra é la re, la re. Eu pronuncio com o som de RR, quando vem diante de e diante de I. Nas demais vogais, A, O e U, o som é igual ao do português. Observe aqui em algumas palavras, por exemplo, gotas, gato, gorra, né? G-O-G-A. O som é o mesmo do português. Gotas, gatos e gorra. Já quando vai para I ou para E, ele muda o som para RR. Girasoles, girasoles. Em espanhol, eu não hablo girasoles, não. Eu hablo girasoles, girasoles, com som de RR, vale? Guantes, igual em português, GU, né? Guantes. Gusano, galhetas, globo, granada, grua, guitarra. Então, aí está. Observe que com as demais vogais, o som do G é igual em português. Já quando vem diante de E ou de I, girasoles, gigantes, né? Então, ele vai mudar o som de G para o som de RR. Vale? Sim? Compreendido? Isso é para que você entenda e compreenda na hora da sua leitura, para que você pronuncie as palavras corretamente, tá bem? E o que é que acontece? Olha aqui, leu como G, né? Então, aqui nós temos RE, RI, RO, RU e RA. Então, nós temos rema, guepardo, guante, gorro, pega, gomas, águila, gorila, girassol, tá? Então, o som ele vai mudar de acordo com a vogal que ele se encontra, tá bom? E aí você precisa conhecer as palavras, como se escreve para não confundir com J em espanhol também, porque já o J em todas as vogais, ele tem som de RR, tá bom? Em espanhol, se escreve com R e com R doble. R doble. Em espanhol não existe palavra com S doble, com dois S, não existe, mas R doble sim. E como que é o som? Olha só, quando o R é sozinho, o som dele é suave. Coração, números, dinheiro, sim? Já quando é com RR, nós temos um som forte. É como se houvesse uma vibração, né, nas cordas vocais, e você tem essa vibração que chega até a boca. É o que acontece com a palavra guitarra, guitarra, tem essa vibração quando é R doble, sim? Coração, não tem. Números, não. Dinheiro, não. Guitarra, sim. Perro, perro. Olha, a vibração do R doble. E carreteira, carreteira. Então, nós temos esse som mais forte nas palavras que são escritas com R doble. Acontecem algumas palavras que iniciam com R, né? É o caso da palavra rama, rana, raqueta, remo, rei, rio e rueda. Ele tem um som mais forte aí no início das palavras, tá certo? Lembrando que a gente sempre vai ter essa vibração quando a palavra for com R doble, ok? E o R simples tem o som igual do português, vale? E as palavras com N, lembra N? É uma letra do alfabeto espanhol. O som dela é o som do NH do português, tá?
Então, como é que vai ficar as palavrinhas? Eu trouxe mais algumas aqui. Nós já conhecemos algumas. Em espanhol, não há palavra com NH, ou seja, com NH. Não há. O que vai existir são palavras com N, que é essa letra aqui do alfabeto em espanhol. Olha aqui algumas palavras. Nhu, nhandu, nhoques, unha, cumpleaños, niño, niña, cabanha, grunhão, lasanha, viu? Então, o som é o do NH, mas se escreve com N, que é essa letrinha do alfabeto espanhol. É muito comum a gente encontrar ela em espanhol, por isso a gente já vai se familiarizando, porque nós vamos formar muitas palavras com ela, sim? E la rota, como yo he hablado la rota em espanhol, o som de la rota, com todas as vogais, é som de RR, tá bom? Do português. Então, aqui eu tenho a palavra jarrar, jarrar, jaula, juguetes, japonesa, jabón, jefe, jirafa, jaguar, jarabe, jeringa, jamão. Olha só. Então, essas palavras que se escreve com la rota em espanhol, pero o som é de RR, tá bom? Sempre que você encontrar uma palavra com J, você vai pronunciar como se fosse RR. Não se olvide. Hay que saber disso em la leitura. Escucha e pratica, sim? E a la prática, hora de la prática, né? Aqui na nossa página 10, na página 11 e na página 12, você já vai começar a praticar essas atividades com a letra do alfabeto em espanhol. Lembrando que na página 10, nós teremos uma atividade sobre as letras maiúsculas e minúsculas. Gente, quando é que eu escrevo palavras com letras maiúsculas e minúsculas? Igual à regra da língua portuguesa. Nomes próprios, né, de pessoas, de lugares, cidades, países, né, todo nome de rua, nome próprio, né? Todo nome próprio começa e inicia com letra maiúscula. Já as demais palavras, nomes comuns, substantivo, né? Nós escrevemos, já iniciei com letra minúscula. Então, você já vai fazer essa praticazinha de maiúsculas e minúsculas, que é igual à regra da língua portuguesa, na página 10. Na página 9, você vai observar as palavras, além de você praticar a atividade, você vai ler. Hay que ler, sim? Corretamente, observando el sonido de las letras em espanhol, ¿vale? Hay que mirar e hay que ler corretamente, sim? E na página 12, você vai completar aí as palavrinhas, é uma palavra de retirar as etiquetas no final do livro e colar. Nós temos aí o uso dos dígrafos R doble e S doble, LL, tá bom? L doble e R doble, tá bom? Então, você vai formar as palavras com esses dois dígrafos em espanhol, retirando as etiquetas no final do livro e colando, da página 12. E você vai escutar novamente o CD da página 9. Escuchar e repetir para poder praticar o vocabulário. Vale, niños? Muy bien, nuestra clase de español se queda aquí y nosotros nos vemos en la próxima clase. Yo estoy muy contenta y feliz porque usted está en casa, contente también, y mirando nuestra clase en la pantalla, del otro lado de la pantalla, ¿sí? Muchas gracias por la atención y hasta la próxima clase.